que é essa barbárie? Vamos conversar. Meu bem, ninguém tem coragem de atirar em Odete Reutemann. Boa tarde. Interrompemos a nossa programação para uma notícia urgente. O cantor Jorge Bieber, ícone da música pop brasileira, de apenas 25 anos, deu entrada agora na UTI de um hospital em São Paulo em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. Segundo os médicos, o artista fazia uso frequente de cigarro eletrônico e energético. A situação reacende um alerta. O número de infartos entre jovens está aumentando de forma preocupante no Brasil. Estamos ao vivo agora com a nossa repórter Lívia e ela está em frente ao hospital trazendo as últimas informações sobre esse caso. Boa tarde, Lívia. Estamos aguardando a conexão da Lívia. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Brasil. Eu falo aqui da porta do Hospital Alberto Giglio, onde o cantor Jorge Bieber, de apenas 25 anos, acaba de dar entrada e ir direto para a unidade de terapia intensiva. A informação confirmada pela equipe médica é de que ele sofreu um infarto agudo do miocárdio, provavelmente associado ao uso constante de cigarro eletrônico. O clima por aqui já é de muita apreensão, os fãs já estão chegando, trazendo cartazes e mensagens de apoio. A assessoria do artista informou que ele vinha se queixando de cansaço e irritações, mas acreditava que era apenas uma consequência da rotina intensa do show. Além disso, eles negaram o uso de cigarro eletrônico e energéticos pelo próprio cantor, mas suas redes sociais dizem exatamente o contrário. Voltamos agora com a nossa repórter Lívia, que se encontra em frente ao hospital. Você tem alguma atualização em relação ao estado do Jorge? Os médicos responsáveis pelo atendimento afirmam que o quadro é grave, mas é estável. Jorge foi submetido a exames e segue sendo monitorado. A preocupação dos profissionais de saúde é um reflexo do que eles têm observado com cada vez mais frequência, jovens dando entrada com problemas cardíacos severos. Temos aqui uma fã super emocionada. Vamos ver se ela aceita falar um pouquinho com a gente. Boa tarde. Você poderia dar uma palavrinha pra gente, por favor? Posso sim. A gente está aqui hoje porque o Jorginho é uma inspiração muito grande para todo mundo da minha idade. A gente acompanha ele desde aquele início, que ele gravava os vídeos, que ele não era ninguém ainda. A gente nunca imaginou que alguma coisa dessa pudesse acontecer. E eu tô prometendo aqui em rede nacional que se ele melhorar, eu nunca mais vou usar pó de vape na minha vida. É isso. Te amamos, Jorginho! Te amamos! Amamos você! Volta, Jorginho! Volta, Te amamos, melhora! Pessoal, como vocês viram, por aqui o clima tá muito difícil, mas seguimos firmes torcendo pela melhora do Jorge. Volto com vocês. É muito difícil essa situação, principalmente sendo um jovem, né? O infarto ocorre quando parte do músculo cardíaco perde suprimento de sangue por um bloqueio em uma artéria que irriga o coração. O músculo fica privado de oxigênio e começa a sofrer dano. No caso dos jovens, ou seja, pessoas normalmente consideradas fora do típico grupo de risco elevado por idade, o evento é menos comum, mas justamente por isso chama atenção. Um estudo em particular analisou dados de mais de 230 mil casos de IAM do registro polonês entre 2014 e 2017, dos quais 3.208 tinham menos de 40 anos, cerca de 1,3% do total. Dos pacientes com infarto com menos de 40 anos, 86,3% eram homens, comparado a 65,8% nos mais velhos. Eles tinham peso médio maior, 85,9 kg versus 79,7 kg nos mais velhos, no momento do IAM. Os fatores de risco clássicos, como hipertensão grave e diabetes de longa data, eram menos frequentes nos jovens com IAM do que nos mais velhos. Contudo, o tabagismo, ser fumante atual, apareceu com muito maior frequência entre os jovens, 37,5% versus 23% nos mais velhos. Nos jovens, o tipo de infarto com elevação de segmento ST, chamado STEMI, foi mais frequente, 62% versus 50%. Também foi observado que em jovens havia com mais frequência estenose não significativa nas artérias coronárias, por exemplo, bloqueio leve ou moderado, não o clássico bloqueio grave. E o número relativo de IAM em jovens aumentou de 1,20% em 2014 para 1,43% em 2017. O que isso significa para você ou eu?
Mesmo pessoas mais jovens podem ter infarto, por isso não vale o "isso só acontece com idosos". Esse estudo confirma que há um aumento proporcional desse tipo de evento em pessoas menores de 40 anos. O fato de os jovens terem menos os clássicos fatores de risco não significa que estão seguros. O tabaco aparece como o fator mais comum nesse grupo. O infarto em jovens pode ter características ligeiramente diferentes, por exemplo, bloqueio menos severos nas artérias, mas que mesmo assim provocam dano ao coração. Prevenção importa desde cedo, não espere ficar velho para cuidar do coração. Bom, o que você pode fazer para se prevenir? O mais importante é não fumar, que é um determinante muito grande no grupo de jovens, manter o peso e praticar atividade física, controlar outros fatores de saúde, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, prestar atenção aos sinais e sintomas, que são dor e desconforto no peito, suor, falta de ar, sensação de pressão, e também muito importante consultar um cardiologista e um clínico para realizar exames de rotina. O infarto não é coisa de velho apenas. Em pessoas com menos de 40 anos, embora raro, ocorre, e está ligado sobretudo a fatores que podemos modificar, como fumar. O estudo mostra que esse perfil jovem é essencial de conhecer, justamente para que se possa atuar antes do evento. Nos últimos anos, cardiologistas de grandes centros urbanos vêm registrando um aumento preocupante de pacientes entre 18 e 35 anos, chegando às emergências com dores no peito, falta de ar e sintomas que antes eram associados quase exclusivamente a pessoas mais velhas. Os especialistas alertam: o cigarro, seja o tradicional ou o eletrônico, está prejudicando o coração dos jovens mais rápido do que se imaginava. A nicotina provoca a contração dos vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial e sobrecarregando o coração. Já os compostos químicos liberados pela queima ou vaporização promovem inflamação vascular, facilitando a formação de coágulos que podem bloquear as artérias. Infelizmente, nós temos cada vez mais acompanhado de perto casos como este, onde jovens na faixa etária de 20 anos de idade chegam até os hospitais e as clínicas já com um comprometimento muito avançado de suas artérias. Às vezes, esse comprometimento se equipara ou até ultrapassa o estado de pessoas com idade avançada, como, por exemplo, acima de 60 anos de idade, e com certeza esse é um enorme alerta vermelho para essa geração. O cigarro eletrônico, considerado por muitos como uma alternativa mais segura, pode ser ainda mais perigoso. Além da alta concentração de nicotina, os sabores e aditivos químicos possuem efeitos tóxicos diretos no coração e nos pulmões, e o consumo exagerado e contínuo reforça a dependência. Acompanhe agora a entrevista com uma paciente ex-atleta. Eu achei que não ia dar nada. Eu só usava para realmente relaxar por causa do trabalho, mas simplesmente eu acordei num dia no hospital com o médico falando que eu tive um infarto e foi aí que a minha vida acabou. Minha profissão, minha vida, os treinos, tudo o que eu fazia eu não posso fazer mais. Por causa que eu desencadeei a arritmia cardíaca extremamente severa e isso acabou com a minha vida. Esperamos que com essa situação do Jorge, muitos jovens possam abrir seus olhos e entender que o infarto não é algo que está longe da realidade deles, principalmente dependendo dos hábitos que muitos deles vivem. E com isso, finalizamos o jornal de hoje. Continuem com a programação. Obrigada!